Bem, vamos falar aqui da mandíbula. A mandíbula, uma vista anterior da mandíbula, uma vista lateral, né? A mandíbula é o único osso móvel do esqueleto cefálico. Ela tem essa forma arqueada, é constituída por um corpo, que eu estou segurando, e ramos, dois ramos, um de cada lado. Vamos descrever os principais acidentes anatômicos observados então na porção média do corpo, da mandíbula, né? Nós temos uma projeção nessa região anterior, chamada de protuberância mentoniana, né? Que coincide com uma sínfise, chamada de a sínfise mentoniana, localizada aqui nessa região que marca a união das duas, no período embrionário, né, de duas partes da mandíbula, uma direita e uma esquerda, que se fundem aqui, certo? Aqui, mais lateralmente, a presença do forame mentoniano, onde dá passagem a nervos e vasos mentonianos. Nós temos a base da mandíbula e o processo alveolar, constituído então por cavidades chamadas de alvéolos, né? E nessas cavidades aqui é que vão abrigar as raízes dos dentes inferiores. Numa vista posterior, o que nos chama a atenção, nós temos duas fóssulas em forma de meia-lua, que é a fóssula de Gastric, que vai dar inserção ao ventre anterior do músculo de Gastric, um importante músculo supraioide, se insere aí, pelo menos o seu ventre anterior. E na porção mediana, uma projeção que nós vamos chamar de espinha geniana, que dá inserção aí ao músculo genioideo, o músculo supraioideo também, né, o genioideo, além do músculo da língua, o músculo genioglússeo. Bom, numa vista lateral, nós temos como destaque então essas duas projeções que são os ramos da mandíbula. Na sua posição anterior, o processo coronoide da mandíbula e, posteriormente, o processo condilar. Entre esses dois processos, uma incisura, chamada de incisura da mandíbula. Aqui, bem tênue, nós temos uma linha chamada de linha oblíqua externa. É um acidente anatômico aí onde se insere o músculo bucinador. Bom, vamos descrever aqui o processo alveolar? Bem, o processo alveolar, separando um alvéolo do outro, nós temos esse septo, chamado de septo interalveolar. E em dentes birradiculares, como os molares inferiores, né? Então, nós temos aqui a região do primeiro molar inferior, nós vamos ter septos que separam entre uma raiz e outra, que são septos interradiculares e os septos interalveolares. São septos ósseos que separam os alvéolos. Interradiculares separam uma raiz da outra. Bem, na sua posição aqui, na face interna do ramo da mandíbula, no terço médio, o forame da mandíbula, que dá passagem a nervos e os vasos alveolares inferiores, uma linha tênue chamada de linha milioide, que dá inserção aqui ao músculo milioide, né? A região do ângulo da mandíbula, seria a maior distância, né, lateral entre. Então aqui nós temos o ângulo da mandíbula, ainda na face lateral, uma tuberosidade chamada de tuberosidade massetérica, onde se insere o músculo masseter, e na posição interna, a tuberosidade pterigoide, onde se insere o músculo pterigoide medial. Aqui na face interna do processo coronoide, uma linha chamada de uma cristazinha, que é a crista temporal, que dá inserção ao músculo temporal. Na região mais posterior aqui do molar, nós temos uma região triangular chamada de trígono retromolar, com a base do triângulo voltado para a face posterior do último molar. Bem, o côndilo da mandíbula, uma vista posterior, ele é constituído por dois polos, né? Então nós temos o polo medial, um polo lateral, uma fossa pterigoide, onde se insere o músculo pterigoide lateral, e uma vertente anterior,
que vai se articular lá com o tubérculo articular lá no osso temporal, né? Entre essas superfícies ósseas, o disco articular. Bem, então esses são os acidentes mais importantes da mandíbula, né? E os maiores e os detalhes a gente vai ter que ver somente numa aula presencial.